Bom, irmãos, hoje nós vamos falar de Gog e Magog. Tá? Como nós falamos sobre Apocalipse 12, 13, né, e falamos um pouco sobre o Anticristo, então é um dos temas também muito importantes de entender nas Escrituras a respeito de Gog e Magog. Nós vemos falar, muitas pessoas nem sabem o que significa Gog e Magog, né? Então, nós vamos falar um pouco de Gog e Magog. E, na verdade, Gog e Magog tem a ver com Armagedon, que é a última batalha, né, que vai acontecer, está lá no Apocalipse, o Armagedon. Mas no Antigo Testamento, essa batalha é chamada de Gog e Magog. Tá? Então, nós vamos falar um pouco de Gog e Magog. Hoje o estudo vai ser bem curto, né, irmãos? Acredito. Compartilhar minha tela aqui com os irmãos. Então, Gog e Magog, irmãos, é a batalha do Armagedon. Né? No Apocalipse lá a gente vê a batalha do Armagedon. Nós vamos ver ela profetizada no Antigo Testamento, tá bom? E lá em Ezequiel 38 vai falar de Gog, né, da terra de Magog. Então, o que é Gog e Magog, na verdade? Gog é o anticristo, tá? E Magog é o povo dele, é a terra dele. Então, em Ezequiel 38, eu vou ler todos os versículos principais para a gente ter um entendimento, né? Mas os irmãos façam a leitura do 38 e 39 todo, tá? Capítulo 38 e 39. Então, está escrito assim: veio a minha palavra do Senhor, né, a Ezequiel, dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog. Então, Gog é o anticristo, tá, irmãos? No Antigo Testamento. E Magog é a sua terra, é o seu povo, tá? Então, Gog de Magog. Príncipe de Ros, príncipe e cabeça, né? Ros e cabeça. Então, ele é príncipe e ele é cabeça de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, né? Príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. Então, esse Gog, né, ele é príncipe, ele é o cabeça de Meseque e Tubal. Então, Magog, Meseque e Tubal estão envolvidos, né, é o povo de Gog. E Meseque e Tubal, hoje eles são a Turquia, tá, irmãos? Então, esse Gog, ele é príncipe e cabeça, na época, Meseque e Tubal, que hoje é a Turquia. Aí no verso 4 e o verso 6 diz assim, o verso 6 diz assim: far-te-ei que te volvas, porei anzol no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armadura completo, grande multidão, com pavês e escudo.
empunhando todos a espada. Persas, então, junto com, né, com Gog e Magog, né, junto com Gog, Meseque e Tubal, que é a Turquia, vai vir junto com eles os persas, que é o Irã, tá, irmãos? Os etíopes, que são países da África do Sul, alguns países da África do Sul ali, os etíopes se tornaram eles, e Put, que são alguns países da África do Norte. Com eles todos com escudo e capacete. Gomer, aí Gomer hoje é a Geórgia, tá ali o norte de Israel, e todas as suas tropas. A casa de Togarma, a Armênia, tá, irmãos? Ao norte de Israel também, do lado do norte. E todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, Deus está falando que vai trazer, eu fartei que te volvas, né? Eu vou te trazer. Então, é Deus que vai trazer Gog e Magog para essa batalha que ele está dizendo agora. Tá? No contexto, os irmãos vão entender melhor. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias, será visitado, no fim dos anos. Então, essa profecia, irmãos, ela é uma profecia para o fim dos tempos, tá? Então, é para o fim, né? Virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentro de muitos povos e sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte. Então, Gog, Magog, ele vem do lado do norte, tá, irmãos? Então, Gog, aliás, Gog, ele vem do lado do norte. Junto com ele vão vir muitos povos, tá? Mas os irmãos vão ver que não é só essas nações que estão ao norte de Israel que fazem parte de Magog, que é o povo de Gog, tá? Então, o Gog, ele vem do norte, e realmente Gog, ele vem da Turquia ali, né? O trono de Satanás está na Turquia. Lá em uma das cartas que Jesus escreve, ele fala para a igreja, sei que onde você está o trono de Satanás. E a Bíblia diz que, lá em Apocalipse 12, nós vimos, Apocalipse 13, aliás, que Satanás, ele vai dar o seu trono para o anticristo, né? Para Gog. Então, o trono dele está na Turquia. Então, ele virá do norte, o Gog. Mas Magog vem em países do norte, mas vem em outros países também. Nós vamos ver aqui alguns textos. Tu e muitos povos contigo. Eu já li isso aqui, né? Hei de trazer-te contra a minha terra. Eu li isso aqui? Não, li não. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo montados a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra. Então, quando fala nos últimos dias, irmãos, é os últimos dias, tá? É lá no finalzinho. Para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Então, algo que nós estamos sempre falando aqui, irmãos, e é muito importante, os irmãos entender isso. Quem vai trazer esse reino da besta, né, é Deus. Então, ele vai enviar os 4 cavaleiros, né, que agitam um grande mar, que são as nações, e desse mar vai sair uma besta. Então, é Deus que levanta,
tá? É Deus que levanta as cabeças da besta. Então, por que que Deus vai levantar um grande império, Gog e Magog, né? O anticristo e o seu povo e o seu corpo? Por que que Deus vai trazer esse povo? E eles vão assolar toda a terra, né? Porque Deus, ele sempre fez juízo sobre as nações pecadoras, né? E Deus, ele sempre levanta um império para punir toda a terra, para fazer justiça em toda a terra quando as nações ultrapassam o limite do seu pecado, né? Então, já tem muito tempo que Deus não faz isso, né? Então, Deus, ele vai trazer, sim, essa última besta, que é a besta de Apocalipse 13, que é a última cabeça da besta, que tem 7 cabeças, e Deus vai trazer ela, vai levantar ela, vai permitir que ela se levante. É Deus que vai agitar o mar, vai agitar as nações para que se levante né, esse reino, o reino do anticristo, e é juízo de Deus sobre as nações. Então Deus fala que nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Então, assim como Deus, ele lá no Egito, né, Deus, ele endurecia o coração de Faraó, e Deus dizia assim, né, Faraó, você só está vivo ainda porque eu quero mostrar o meu poder em você. Porque se eu quisesse, eu já teria destruído você e todo o seu exército, né, você e todo o seu povo. Então, Faraó, ele tipificava também, né, o anticristo. Então, Deus enviava Moisés e falava assim, vai lá e fala para ele deixar vocês ir, mas eu vou endurecer o coração dele. Como? Através das palavras. Então, Deus falava para Moisés, fala para ele deixar o povo ir, porque senão eu farei isso e isso contra ele. Né? E Faraó, orgulhoso, não aceitava ordens de um Deus, do Deus dos escravos. Né? Então, a mensagem que Deus, as palavras que Deus mandava Moisés dizer, endureciam o coração de Faraó, porque ele era um homem orgulhoso. Né? Então, Deus falava essas coisas, ele sabia como provocar Faraó. Né? Eu sempre dou um exemplo, um irmão sempre sabe provocar outro irmão, já sabe certinho o que dizer para que o teu irmão fique bravo com você, né? Irmãos de sangue, né? Pelo menos eu e meus irmãos somos assim. Então a gente se conhece desde da infância, né? Desde o nascimento, então nós sabemos como endurecer o coração do outro, né? Como provocar nosso irmão para que ele fique bravo, para que ele fique irado. Então Deus ele faz isso com Faraó, né? Deus conhece Faraó desde o ventre. E porque Deus queria mostrar o poder dele ali. Para quê? Para todas as nações. Então todas as nações iam ver que o Deus de Israel é um Deus poderoso, mas que ele também é um Deus misericordioso, que ele tentou por várias vezes tirar o povo de lá, né, sem destruir todo o Egito. Né? Então ele falava, Faraó não deixava, né? E da primeira vez ele não endureceu, ele não falou nada, ele só pediu para deixar o povo ir, Faraó não deixou. Ele falou assim, então agora eu vou mostrar o meu poder. Mas Deus tirou o povo de lá, né, sem destruir todo o Egito, porque Deus poderia ter destruído toda a terra do Egito. Né? Mas o que Deus fez? Ele destruiu apenas o faraó e o seu exército, né, que perseguiram eles. Então Deus, o Egito, a nação do Egito, ainda, né, continuou. Deus podia ter destruído ela completamente. Então Deus ele se mostra poderoso, mas misericordioso, tá, irmãos? Então Deus ele vai fazer isso de novo. E quando o anticristo se levantar, né, Deus vai mostrar a sua santidade, né, às nações, através do que ele vai fazer com Gog e Magog. Então nós lemos ali que o Gog, ele vem do norte aqui, ó. Irás, pois tu, do teu lugar,
dos lados do norte. Então, o anticristo, ele vem do norte de Israel, tá, irmão? Sempre é norte, que fala sul, é sempre relacionado a Israel, tá? Então, dos lados do norte aqui, nós temos Israel, né? Israel aqui, e o norte é para cá, ó. Então, no norte de Israel, nós temos o Líbano, a Síria, a Turquia, a Geórgia, a Armênia, que são os países que nós lemos ali atrás, né? Olha só, aqui, ó. África do Sul, né? África do Norte, Irã, Geórgia e Armênia. E aqui nós lemos Turquia, né? Então, esses países todos estão ao norte de Israel, aqui, ó, a Armênia, a Geórgia, a Armênia, a Turquia, a Síria, o Líbano, tá, irmãos? Então, o trono de Gog está aqui, ó, na Turquia, tá? Lá em Apocalipse 16, diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rã, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o anticristo, né, Satanás, eles vão reunir nações, eles vão reunir nações do mundo todo para pelejar contra o Senhor, né, no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mas essa profecia aqui fala assim que derramou o sexto anjo a sua taça, né, são as taças da ira, né, o que vai acontecer no fim da grande tribulação, bem no finzinho, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Então, é do Oriente, né, irmãos? Nascente do sol é do Oriente. Então, nós vamos ver aqui ó, um mapa mais ampliado, tá? Então, nós temos aqui o Egito, Israel está aqui assim, ó. Então, aqui está a Síria, a Turquia, que são ao norte, né? A Armênia e Geórgia está por aqui assim, tá? Mas ao norte de Israel, nós também temos a Rússia, tá, irmãos? Então, pode ser sim que a Rússia, né, faça aliança com esses países aqui, ó, Cazaquistão, Azerbaijão. A Rússia é comunista, né, irmãos? E esses países aqui são todos islâmicos, então eles não gostam de cristãos. Em alguns países aqui os cristãos são mortos, né? Só que a Bíblia diz assim que vai ser derramada uma taça no rio Eufrates, para que os reis do lado do Oriente, né, venham para a peleja. E o rio Eufrates, irmãos, ele é aqui assim, ó. Ele divide o Iraque, tá? Ele passa no meio do Iraque. Então, esse rio, o Eufrates, ele vai secar para que os reis que vêm aqui do Oriente, né, possam chegar para essa batalha de Gog e Magog. Então, esse rio vai secar para que venha, né, os reis, o Iraque, o Irã, tá? O Afeganistão, eles estão tudo aqui ao Oriente aqui. E a China também está ao Oriente, tá, irmãos? A Índia. Então, esses reis aqui podem também se unir né, ao anticristo para essa peleja, tá? Então, a China, Índia, Rússia, apesar que a Bíblia sempre vai falar desses países ao redor de Israel, tá, irmãos? Egito, Turquia, Síria, Iraque, Irã, Armênia, esses países que estão mais perto, aqui o Líbano, a Jordânia, tá? Mas a gente não pode descartar também a Rússia, a China ou a Índia, ou o Japão, que está mais ao Oriente aqui. Então, são esses países aqui que fazem parte de Magog, tá, irmão? Que é
irmãos, que é o corpo do anticristo, né? Que é o povo do anticristo, que é, né, a besta que sai do mar. Então, a besta que sai do mar são nações, são reinos unidos, né? E eles vão dar o poder deles para uma pessoa, o anticristo, que é Gog. Então, ele é Gog de Magog. Magog é o seu povo, é a sua força. Continuando o texto de Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Então, Deus está falando aqui, irmãos, que ele falou através de todos os profetas de Israel sobre Gog, ia trazer Gog. Só um minuto aqui, irmãos. Espera aí que eu arrumei a confusão aqui. Naquele dia, né, quando vier Gog, isso que nós já lemos, né? Até perdi o que eu estava falando. Então, Deus vai trazer Gog, né, e Magog, e esses países todos que nós vimos no mapa ali, eles, alguns, a Bíblia diz que eles fazem parte de Magog, né, como a Turquia, como a Armênia, a Geórgia, e alguns países da África do Sul e alguns países da África do Norte estarão no, em Magog, serão Magog, que é a besta, tá? Então, Gog, irmãos, é a besta da terra, o anticristo. Magog é a besta do mar, que é o povo do anticristo, é o corpo, é a força dele, né? Assim como nós somos o corpo do Cristo, Jesus é o cabeça do Cristo, então existe o anticristo, que é um homem que vai ser o cabeça também, esse cabeça, e existe o seu corpo, o seu povo,
Tá? Então, o povo do anticristo é o corpo do anticristo. Então, nós somos o corpo de Cristo, existe o corpo do anticristo, que é Magog, que é a besta que sai do mar. Ezequiel 38, no 22, fala assim, contenderei, né, Deus falando, com ele, com Gog e Magog, né, por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então, fogo e enxofre, né? Quando nós vemos lá em Joel 2, nós vamos ler o texto, a Bíblia fala assim que tem um povo descendo do céu, né? E esse povo, diante deles, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás, né? É fogo, é restolho, é assolação. Então, que fogo é esse e enxofre que o Senhor vem contra Gog e Magog? Né? É o povo dele. Então, o povo de Deus, eles vão descer do céu com Cristo, né? E eles vão pôr fogo em tudo, tá, irmão? Nós vamos ler esses textos, só para os irmãos verem que Deus está falando aqui já, lá em Ezequiel, tá? Então, eu vou contender com Gog com grandes pedras de Saraiva. Eu marquei aqui, porque na sétima taça da ira de Deus, está escrito assim, na Apocalipse 16, também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras, né, que pesavam cerca de 1 talento. Então, isso aqui é sobre o reino da besta, tá? É o reino do anticristo. Então, Deus falou, naquele dia eu contenderei com eles com grandes pedras de saraiva. E na sétima taça, grandes pedras de saraiva, né, com saraiva, estão caindo sobre o reino do anticristo. Tá, irmãos? Então, Gog e Magog é o anticristo e o seu reino, né, o seu povo. E quem derrotará Gog e Magog? Né? É uma batalha. É a batalha do Armagedon. Então, então, se é uma batalha, tem um povo que vai batalhar contra eles, né? Então, a gente sabe que é Cristo e o seu povo, o seu corpo. Mas aí nós vamos ler aqui alguns textos que falam disso, né? Dessa batalha. Proclamar isto entre as nações, ó, Joel 3. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas e arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor. Né, os povos em redor de Israel, todas aquelas nações ali. Quem está ao redor de Israel? O Egito, né? O Iraque, o Irã, a Síria, a Jordânia, a Turquia, eles cercam Israel, né, irmãos? Então, são todos países islâmicos, tá? Então, os irmãos já vai meditando nisso, né? Todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Então, o povo todo, quando eles se reunirem ali, né, cercando Israel, existe um vale lá onde vai acontecer essa batalha, eu vou mostrar para os irmãos. Então, é clamado aqui, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Né? Então, um povo vai descer para lutar contra Gog e Magog. Levantem-se as nações, continuação do texto, e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor de Israel. Lançai a foice, porque está madura a seara. Então, aqui em Joel, irmão, nós vamos ler uma profecia que está lá em Apocalipse 14, tá? Então, as nações foram reunidas ali no vale de Josafá, né? Porque ali o Senhor falou que vai julgar todas as nações que estão em redor de Israel. Aí é dito uma profecia aqui, ó, lançai a foice porque está madura a seara. O que significa isso aqui? Só lá em Apocalipse que nós podemos entender, tá? Então, o Novo Testamento, ele joga luz no Antigo, porque os profetas, eles profetizavam, mas às vezes eles mesmos não entendiam o que profetizavam. Tá? Nós temos um exemplo de Daniel, que não entendia muitas visões que eram dadas para ele,
né? Mesmo o anjo explicando, não entrava no entendimento dele, mas hoje, com o Apocalipse, nós conseguimos entender, né? Porque o anjo falou, é para o tempo do fim, não é para o seu tempo. Então, quando Joel profetiza assim, lançai a foice porque está madura a seara, lá em Apocalipse 14, nós vamos ver essa profecia e o que ela significa, tá? Então, isso aqui significa o arrebatamento da igreja, né? Não tem que descer, faz descer os teus valentes, mas antes de descer, eles têm que subir, né? Então, quando fala assim, lançai a foice porque está madura a seara, isso é o arrebatamento da igreja, tá? Nós vamos ver lá em Apocalipse. Aí ele diz assim, vinde, então ele colhe a seara, né? Ceifa a terra, e depois ele chama esse povo, agora vinde e pisai, porque o lagar está cheio, né? Os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então, lançai a foice, porque está madura a seara, é o arrebatamento da igreja até as nuvens. Das nuvens, o Senhor vai chamar o seu povo, o seu exército, para descer, aí sim, descer os valentes, para pisar o lagar, né? Porque o lagar está cheio. Então, o que é o pisar o lagar? O lagar é o vale de Josafá, tá, irmãos? Então, todas essas nações ao redor de Israel, eles vão, o Senhor, que é Gog, tá? que é Gog e Magog, que é o anticristo, que é a besta, eles vão estar reunidos ali para lutar contra esse povo que está vindo do céu. Tá? Então, eles vão se reunir ali e ali a ira de Deus vai ser derramada sobre eles. Tá? Então, a ira de Deus é o povo de Deus que vai descer para executar a sua ira. Tá, irmãos? Então, o lagar é esse vale cheio com todas essas pessoas, tá? Com todo o corpo ali de Gog, que é Magog, né? O seu povo. E pisar esse lagar é realmente, né, destruir essas pessoas, esses exércitos vão ser destruídos ali nessa batalha. Tá bom, irmão? Nós vamos ler lá em Apocalipse, vai ficar mais claro. Isso vai acontecer no dia do Senhor, tá? Então, toda vez que cita o dia do Senhor, os últimos dias, né? Dessa era. Então, Gog e Magog, ele vai acontecer no dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, quando o Senhor vier, ele vem para pisar Gog e Magog, pisar o lagar do furor da ira de Deus, tá, irmãos? Então, toda profecia que tenha uma batalha, que tenha alguma coisa e fala que é o dia do Senhor, é a mesma batalha do Armagedon. É a batalha, né, de Cristo contra o anticristo, é a batalha, né, de Gog contra a igreja, tá? Gog contra o corpo da besta, o corpo do anticristo contra o corpo de Cristo. E esse aqui, irmãos, é o vale, tá? Onde vai acontecer essa batalha. É o vale de Josafá, tá? Então, eles vão se reunir aqui nesse grande vale, eles vão acampar aqui, irmãos, né? E das nuvens vai vir um povo para batalhar com eles, tá? Aí, lá em Apocalipse 14 é o texto que eu disse para os irmãos. Está escrito assim: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, é um semelhante ao Filho do Homem, numa nuvem, né? E ele tem na cabeça uma coroa de ouro, então ele foi coroado.
na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, irmãos, lá em Joel, né, Joel citou isso aqui. O que vai acontecer para a batalha de Gog e Magog? Primeiro, a seara vai ser ceifada, tá? Que é o arrebatamento. E depois, o lagar vai ser pisado, que é Gog e Magog. É a batalha do Armagedon. É a batalha de Gog e Magog. Tá? Então, toma tua foice e ceifa, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Eu sei que é o arrebatamento. Sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça a coroa. Então, isso aqui é Cristo, irmãos, é Jesus. Né? Ele vem até as nuvens. E o que ele faz quando ele vem até as nuvens? Né? Ele arrebata o seu povo. É disso que está falando. Tá? Então, ele arrebatou o seu povo. Então saiu do santuário, e se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada. Agora esse aqui não é mais Jesus, tá, irmãos? Dizendo, né? Então veio outro anjo também com a foice afiada. Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então isso aqui, irmãos, já tem uma parábola que Jesus fala assim: eu sou a videira, vós sois as varas, né? Mas aqui não está falando da igreja, tá? Toma a tua foice, ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então, isso aqui está falando de reunir o exército de Gog, tá? Magog. Então, quem que é o exército de Gog? É Magog. Então, aqui Deus deu ordem para um anjo, e esse anjo, ele vai fazer com que todas essas nações venham até ali no Vale de Josafá. Tá? Então, ele vai juntar todas as uvas e vai colocar no lagar, porque no lagar se pisa uvas, né, irmãos? O lagar é aquele lugar onde as pessoas ficam pisando na uva ali para fazer o vinho. Então, nesse lagar vai ser feito o vinho do furor da ira de Deus, por isso que diz, o vinho do furor da ira de Deus. Então, enquanto Jesus vai vir, vai arrebatar a sua igreja, outro anjo vai reunir todas essas nações, que é Magog, ali no Vale de Josafá, que é o grande lagar do vinho do furor da ira de Deus. Tá? Aí fala assim, então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, aqui está falando de uma batalha, né? Quando o lagar pisado, essas uvas, que é Gog e Magog, né? Que é os exércitos do anticristo, então, não vai escorrer vinho, vai escorrer sangue, tá, irmãos? Dando a dica aí que é uma batalha mesmo, tá? Aí lá em Isaías, né, nós estamos falando quem vai batalhar contra Gog. A gente sabe que, né, quem são essas nações, né, são nações, na maioria, islâmicas, que estão ali ao redor de Israel, eles odeiam Israel, né, então, quando eles tiverem poder, eles vão tentar destruir Israel, né, mas vai vir um povo para proteger aquela cidade, Jerusalém, para proteger a terra de Israel. Lá em Isaías 13, tem uma profecia assim, ó, eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Então, ira e cólera, irmãos, lagar da cólera de Deus é a mesma coisa, tá? É a mesma palavra. Então, Isaías fala assim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham.
Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, clamor de reinos e de nações já congregados. Isso é Gog e Magog. Tá? Então, dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus eleitos, né? Arrebatamento, arrebatou os seus eleitos. Chamei os meus valentes, arrebatou os eleitos, para executarem a minha ira. Então, a igreja é arrebatada para vir executar a ira, pisar o lagar da cólera de Deus. Aí fala assim, porque já se ouve sobre os montes, né? O porquê é por minha conta. Porque já se ouve sobre os montes o rumor de muito povo, né? Sobre os montes de Israel, tá, irmãos? Então, ali no Vale de Josafá, ele é cercado por vários montes de Israel, montes famosos, tá? O clamor de reinos e de nações já congregados. Então, aqui é o anjo juntando as uvas da terra e colocando no lagar, né, da cólera de Deus, que é o Vale de Josafá. O Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde as extremidades do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Então, essa profecia, irmãos, está falando, é uma profecia contra a Babilônia, tá? Então, é uma profecia contra a Babilônia. Por que nós sabemos que isso está falando do tempo do fim e não do que aconteceu realmente? Que Babilônia ela veio, né, ela destruiu as nações e depois, né, outra nação se levantou, os medos e persas, e destruíram a Babilônia, né? Então, por que não são? Não, a gente sabe que não foi aquele acontecido, tá? Que isso não aconteceu lá na época de Jeremias, na época de Daniel, aliás, quando os medo-persas destroem a Babilônia, né, derrotam a Babilônia. Então, uma forma da gente saber que isso é uma profecia, uma dupla profecia, irmãos, é quando fala o dia do Senhor, tá? Então, eu vou ler aqui, os irmãos vão ver que está falando do dia do Senhor. E o dia do Senhor, ele é no fim. Tá? O dia do Senhor é quando Jesus vem para reinar. Esse é o dia do Senhor. Então, toda vez que tem uma profecia que está falando de alguma nação, mas dentro dessa profecia vai dizer que isso vai acontecer no dia do Senhor, então é a dupla profecia, irmãos. Vai acontecer naquele tempo, com aquela nação, mas é uma dupla profecia. Muitos aspectos da profecia só vão se cumprir nos últimos dias, tá? Então, algumas partes da profecia são para aquele tempo, mas as partes que envolvem o dia do Senhor são para o fim. Tá? Então, é uma profecia contra a Babilônia, mas nós entendemos que não é uma profecia somente para a Babilônia, que ela também está falando de Gog e Magog, do anticristo. Tá? Então, ela está falando aqui, Deus vai vir, né, com os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Aí o texto continua e diz assim, e vai, pois está perto o dia do Senhor. Então, toda vez que falar o dia do Senhor, já é claro que é o fim, é quando Jesus vier. Então, não cumpriu lá com a Babilônia, tá, irmãos? Vem do Todo-Poder, o dia do Senhor vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante, né, pálido. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Né? Então, o vale é o lagar do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Né? Então, aqui fala que eles vão destruir toda a terra, né? Vão destruir, sim, todas as obras da terra, tudo,
Tudo que o homem fez vai ser destruído, né? Mas a terra vai se transformar numa assolação, vai ser tudo destruído, e dela vai destruir os pecadores, né? Os perversos. Então, vários textos do dia do Senhor diz isso, que o Senhor vai vir para destruir os perversos, os pecadores, né? E nós sabemos que muitas pessoas que não são igreja, né, que não vão ressuscitar com Cristo, vão entrar no milênio, no reino. Nós vamos ler os textos aqui hoje também, né, que vai acontecer depois dessa batalha de Gog e Magog. E lá em Malaquias diz assim: pois eis que vem o dia, né, o dia é o dia do Senhor, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, né? Então, os soberbos e que cometem perversidade. Não está falando de todos. Todo mundo da terra vai ser destruído. Não está falando isso. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, isso aqui é Gog e Magog, é o dia do Senhor também. Aí lá em Joel, vai mostrar essa batalha, né? Vai mostrar o povo vindo do céu, o povo de um país remoto, das extremidades do céu vindo, né? E lá em Apocalipse 19, nós vamos ver assim que Jesus ele vem montado em cavalo branco e a igreja vem com ele montada em cavalos brancos, tá, irmãos? Então, Joel, ele viu o que João também viu. Então, João viu o Cristo descendo, montado em cavalos brancos, só que Joel, ele viu esse povo chegando na terra. João está vendo lá do céu, né? Ele está vendo lá do céu o povo descendo. Agora, Joel está vendo da terra, né? Aí Joel diz assim, João viu a saída do povo, né, das nuvens descendo, e Joel vê eles chegando. Dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens negridão. Isso aqui é o dia do Senhor. Como a alva por sobre os montes, assim difunde, né, vem, desce, espalha um povo grande e poderoso. Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então esse povo, ele vai, nunca mais vai existir um povo poderoso igual esse povo. É a igreja, tá, irmãos? À frente dele vai fogo devorador, né? Atrás chama que abrasa. Então quem vai pôr fogo em tudo? É esse povo que está descendo. Né? Nós vimos lá em Malaquias que o dia do Senhor vem com fogo, né? Todas as obras vão ser destruídas. Nós vimos lá em Isaías também, né? Que a terra vai ser assolada, vai ser destruída todas as obras, né? Os pecadores, e tudo isso vai ser com fogo, tá, irmãos? O dia do Senhor vem e arde como fornalha. Então, esse dia vem com fogo. E quem põe fogo em tudo é o povo de Deus. À frente deles vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência, a aparência desse povo que está vindo é como de cavalos e como cavaleiros. Então, qual que é como é esse povo que está vindo? São cavaleiros montados em cavalos, e eles estão vindo do céu, das nuvens. Tá, irmãos? Então, é Apocalipse 19, né? Lá João vê a saída, Joel está vendo a chegada. A chegada ali na batalha para pisar Gog e Magog. Assim correm, estrandeando como carros, vêm saltando pelo cimo dos montes. Então, eles vêm voando, né? Saltando pelo cimo dos montes. Crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho. Né? Nós lemos lá em Malaquias 4 agora. Como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Né? Nós lemos lá em Isaías que o rosto das pessoas vai ficar flamejante, vai ficar pálido. Né? Todos os povos, os homens vão começar a tremer de medo desse povo. Eu vou até ler lá de novo.
Seus braços se tornarão frouxos, né, e o coração de todos os homens se derreterá, assombração, poderão dores, né, terão contorções, olharão atônitos, o seu rosto se tornará rosto flamejante ou pálido, tá? E é no dia do Senhor. Então todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobre muros. E cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremete-se contra lanças e não se detém no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, e o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Então é o exército do Senhor, esse povo que está vindo. Porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor. Irmãos, então isso aqui é o dia do Senhor também. E muito terrível, quem o poderá suportar? Aí Zacarias, ele também vai narrar essa batalha, tá, irmãos? Ele vai narrar também. Só que Zacarias, ele vai narrar o que acontece também depois dessa batalha de Gog e Magog, contra Gog e Magog. Tá? Então, Zacarias fala assim, eis que vem o dia do Senhor. Então, todos eles estão falando do dia do Senhor. Lembra que nós lemos um texto que fala assim, não foi de ti, Gog, lá em Ezequiel 39, que todos os meus profetas profetizaram que eu traria você para esse lugar, né, contra a terra de Israel. Então, é esses profetas aqui que nós estamos lendo, irmãos. Então, todos eles já profetizaram desse dia do Senhor e dessa reunião, desse ajuntamento de nações ali para tentar destruir Israel, né? E nesse dia o Senhor vem com o seu povo, né, para batalhar contra Gog e Magog. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então é Deus que ajunta, né? Nós já falamos disso. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, né, quando acontecer isso, as nações se reunirem ali, acamparem ali em volta de Jerusalém, começarem a invadir a cidade, né, matar o povo. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, isso aqui é importante, eu até frisei, porque lá em Atos, né, no 1, Atos 1, quando Jesus, né, ele sobe para o céu e é recebido numa nuvem, então 2 anjos aparecem e falam para os apóstolos, né, o que vocês estão olhando aí? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Né? Então, ele subiu lá no Monte das Oliveiras, então é lá mesmo que ele vai descer, tá, irmãos? Então, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Então, naquele dia, né, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então, naquele dia, o dia do Senhor, né, quando Gog cercar Jerusalém ali, então o Senhor vem, né, o Senhor vem, e vem um povo com ele. Ó. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então é o que nós vimos lá em Joel 2, um povo vindo, é o exército do Senhor. Né? E esse povo é imortal, as lanças furam eles, mas eles não morrem, né? Eles vão destruir tudo, vão pôr fogo em tudo, todos os perversos serão mortos da terra.
né? Então, esse é o dia do Senhor. Quando nós juntamos todos os profetas, o que eles falaram, então cada um falou de uma parte. Quando junta todos, né, fica bem claro o que vai acontecer naquele dia, tá, irmãos? Então vai ter uma batalha, vai vir um povo das nuvens, vai descer ali no Vale de Josafá e vai, né, pisar, destruir Gog e Magog, né? Vai pisar o lagar do furor da ira de Deus. Aí Zacarias, ele narrou, né, quando Jesus vem e virá o Senhor e todos os santos com ele. Só que Zacarias, ele não narra a batalha. Quem narra a batalha é Joel. Tá? Então, Zacarias narra a vinda, e Zacarias, ele só fala, vai ter batalha, né? Vai batalhar, como pelejou no dia da batalha, todas essas coisas. Só que Zacarias, ele vai dizer para nós o que acontece depois dessa batalha. Ezequiel também fala o que acontece depois dessa batalha, mas aí já tem muitos detalhes que nós temos que fazer em outro estudo, né? Mas Zacarias, ele fala assim, ó, né? O povo veio, se reuniu ali, aí o exército desceu, o povo do céu desceu, pisou, né? Escorreu sangue até o freio dos cavalos, destruiu ali Gog, né? Magog, e quando acaba essa batalha, irmãos, aí Zacarias narra assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, né? Então, os exércitos vão vir das nações, né? Então, vai vir o exército do Irã, o exército do Iraque, da Turquia, né? Da Armênia, todos esses países, do Egito, da Arábia, né? Tudo ali que está em volta de Israel. E provavelmente de outras nações também, né? Nós não sabemos, o que a Bíblia diz são essas. Então, mas pode ter Rússia, pode ter China, pode ter um monte de nação. Então, os exércitos, eles vão se reunir ali no Vale de Josafá, onde vão ser pisados, vão ser mortos, né? Mas o povo das nações vai ficar nas nações, né? Não é todo mundo que vem para a batalha. Então, a Bíblia diz assim, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Então, os exércitos foram destruídos ali, né? O corpo, a força de Gog, que é Magog, foi destruída. Então, essas nações agora não têm mais exércitos, né? Elas não têm mais força. Então, as nações, todos que restarem, todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, quando o Senhor vier, ele vai destruir todos os governos, né? Ele vai tomar todos os governos e o Senhor vai estabelecer o seu reino, né? E a igreja, que é o seu corpo, ela que vai governar. Então, a igreja vai tomar conta de todas as nações. E todas as nações, todos os que restarem depois dessa batalha, né? As nações, o povo que não veio para a batalha, e o povo que não foi destruído por ser mau, tá? Porque depois dessa batalha, o Senhor vai julgar todas as nações. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes são as pessoas más, né? Que aceitaram a marca da besta na sua testa mesmo, que eles têm o espírito do anticristo, vão ser jogados no lago de fogo. As pessoas boas vão poder entrar no reino. São essas pessoas aqui, as nações que restaram. Eles subirão de ano em ano a adorar a Jesus lá em Jerusalém e celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Então, se as nações não subirem, eles não vão ter as bênçãos do reino, que o reino do Messias vai ser um reino próspero, vai ser um reino de paz, né, um reino de alegria. Mas qualquer nação que se recusar a subir, né, não vai ter essas bênçãos. Aí Joel 2, né, eu estava lendo Zacarias. Eu li Joel 3. Não, eu li Joel 2 mesmo, né, a batalha. Eu já li Joel 3 também. Mas aqui em Joel 2:31, vai falar assim, ó. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Né? Então, esse aqui é o povo que será salvo quando Jesus vier. Quem que vai ser? Né? Lá em Apocalipse 19, em Apocalipse 20, nós vemos a primeira ressurreição, que é quando Cristo vem, e a Bíblia diz assim, bem-aventurado e santo, né? Santo é separado, é alguém que é de Deus, foi separado para Deus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, quando Jesus vier, ele já vai salvar, né, a igreja. Eles vão ressuscitar com corpos glorificados, né, já estão salvos, já têm vida eterna. Mas é só a igreja, né, que vai receber vida eterna ali já na vinda de Cristo. Então, o texto diz assim, né? Porque em Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, o que vai acontecer depois dessa batalha, né? O povo de Cristo vai com ele para Jerusalém, né? Vai ficar um tempo ali, é dali que vai ser a sede de todo o reino de Cristo, né? E só que daí, entre os sobreviventes, né? Fala assim, aqueles que o Senhor chamar. Então, quem vai entrar no reino? Quem sobreviver depois dessa batalha, mas depois dessa batalha vai ter um julgamento das nações, e Deus vai separar os maus dos bons. Os maus que aceitaram a marca da besta, né, e receberam o espírito do anticristo, fizeram todas as suas obras, né, eles vão ser mortos. Todos os soberbos, né, os perversos serão destruídos da terra, não vai ter mais essas pessoas na terra. E as pessoas que o Senhor julgar, né, que são pessoas boas, eles vão poder entrar no reino, poder participar, né, desse reino, vão ficar nas suas nações, vão poder viver nesse reino de paz e justiça, né? Então fala assim, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então lá em Mateus 25, nós vemos nesse julgamento das nações, Jesus separa os bodes das ovelhas, joga os bodes no lago de fogo, mas para as ovelhas ele diz assim, vinde benditos de meu Pai, ele chama eles, vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, né? Então é isso que esse texto está dizendo, né? Em Jerusalém, no Monte Sião estarão os que forem salvos, a igreja, né? O exército que desceu, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. São as nações que sobreviveram, como nós lemos aqui em Zacarias, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, né, terão que subir de ano em ano para adorar o rei. Então, muitas pessoas vão entrar nesse reino, no milênio. Lá em Apocalipse 17 também vai falar desse povo. E de Gog e Magog. Olha só. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, esses 10 chifres são os 10 reinos que vão se unir, que vai formar a besta que sai da água, um império, um reino. Então, 10 nações vão unir os seus poderes e vão se tornar um grande império. É a 7ª cabeça da besta, tá? Então, essa é a besta que sai do mar, que é um império, né? Só que toda besta que sai do mar, toda vez que uma cabeça se levanta e que uma besta sai do mar, ela tem um rei. Então, a cabeça, aí Apocalipse 17, eu devia ter colocado aqui, não coloquei. A cabeça, ela é um monte, a Bíblia fala lá em Apocalipse 17. Essas 7 cabeças são 7 montes, mas também são 7 reis. Depois os irmãos lê, tá? Em Apocalipse 17. Então, a cabeça da besta, quando ela levanta um reino, um monte, um reino, mas ela também levanta um rei. Tá? Então, quando nós vemos uma besta saindo da água, é a cabeça surgindo. Então, ela vem com um reino, um monte, mas ela também traz um rei.
Só que esse rei, ele não sai da água, das nações sai uma besta que são impérios, né? E o rei, ele é levantado da terra, porque ele é um homem. Então, a besta que vem da terra é o rei, né? A besta que sai da água são os impérios, são os reinos. Então, esses 10 chifres que tá na cabeça da besta são os 10 reis. Então, isso aqui é Magog, tá? É o povo do anticristo, é quem vai dar o poder e a força para ele. Então, eles não receberam reino na época de João, né? Mas eles vão receber autoridade como reis, com a besta. Então, toda vez que falar assim, com a besta, os irmãos têm que tentar buscar. Está falando do quê? Da besta da terra ou da besta do mar? Porque a besta do mar são os 10 chifres, é as Nações Unidas. Então, vem uma besta, e essa besta são 10, essa última cabeça são 10 Nações Unidas, que vão se tornar um grande império, né? Então, quando fala assim, eles receberam um reino com a besta, a gente tem que lembrar que tem duas bestas em Apocalipse, a do mar e a da terra. Então, a besta do mar é um reino, é o corpo, é Magog, né? E a besta da terra é a cabeça, é Gog, né? O anticristo. Então, esses 10 chifres, esses 10 reinos, vão receber poder, né? Com a besta da terra durante 1 hora. Aí vai falar assim, pelejarão eles contra, né? Eu li o 12, agora eu vou ler o 14. Pelejarão eles contra o cordeiro. Então, eles vão se unir para pelejar contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, os irmãos percebem que aqui está falando de Gog e Magog, mesma coisa, tá? Só usa outras palavras. Então, Gog, né? Magog, aliás, os 10 chifres, é a besta que sai do mar, Magog. E Gog é a besta da terra, é o anticristo. Eles vão se unir, vão pelejar contra o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor, aí eu vou tirar esse 12 aqui, eu vou colocar tá? Então, o cordeiro vencerá, e ele é Senhor de senhores e Rei de reis. Porque esse povo que está vindo com ele vão ser os reis da terra. Vão ser os senhores da terra, tá, irmãos? Então, a promessa é que nós seremos reis e sacerdotes, tá? Então, nós vamos ser reis sobre a terra, nós vamos ser o governo da terra. Então, esse cordeiro que está vindo, ele é Senhor de senhores e Rei de reis. Vamos pôr dos senhores. Então, ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, quando fala assim, ele é o Rei dos reis, está falando que ele é de fato isso, é literal. Ele é o soberano rei de reis, né? Então, ele vai dar o reino da terra aos seus eleitos. Vencerão os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, quando Cristo vem, o seu povo vem para lutar contra a besta, né, do mar e a besta da terra, é Gog e Magog, tá, irmãos? Só que lá em Apocalipse, irmãos, nós temos outra menção de Gog e Magog. Então, isso aqui gera muita confusão. Porque o Gog e Magog, lá de Ezequiel, ele vai acontecer no dia do Senhor. E todos os profetas falaram disso. No dia do Senhor vai ter uma batalha, né? E cada um chama o anticristo de uma forma. Ezequiel chama de Gog e chama o seu povo de Magog, né? Então, todos os profetas profetizaram que essa batalha, né? Ezequiel disse que a batalha de Gog e Magog será no dia do Senhor, tá? E o dia do Senhor é a vinda do Senhor Jesus, né? É a vinda, a posse do reino. Mas, lá em Apocalipse 20, vai falar de outro Gog e Magog. Só que em Apocalipse 20, esse Gog e Magog é depois do milênio, tá, irmãos? Então,
o Gog e Magog que nós estávamos falando até agora, ele vai acontecer quando o Senhor vier. E Jesus ele vai vir para estabelecer o milênio, para iniciar o milênio, tá? E então, se o dia do Senhor é antes do milênio, é para iniciar o milênio, e ali acontece a batalha de Gog e Magog, né? Que nós lemos lá no profeta Ezequiel, e lemos em todos os outros profetas, apesar deles não dizerem Gog nem Magog, mas nós sabemos que é aquela batalha. Lá em Apocalipse 20 fala assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, então Cristo já veio, né? Cristo já está estabelecendo o seu reino e a igreja já está reinando por 1000 anos, né? A igreja ressuscitou e reinou com ele já há 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, aí Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Então a Bíblia chama essa reunião que Satanás vai fazer das nações, ela chama novamente de Gog e Magog, né? Está citando Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida, né, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, os irmãos percebam que aqui, depois do milênio, vai ter um outro Gog e Magog, tá? Porque Satanás, ele vai ser solto, né? Depois de 1000 anos, ele vai ser solto e ele vai começar a seduzir as nações, né? Ele vai começar a seduzir aquelas pessoas que nasceram no milênio. Então, muitas pessoas vão nascer no milênio, né? E entre essas pessoas que nascerem no milênio, vão nascer pessoas ruins, né, irmãos? Porque não é porque você nasceu de um pai bom que você é bom. Então, pessoas nascem de pais, né? Pessoas maravilhosas, pais bondosos, misericordiosos, e às vezes se tornam psicopatas, se tornam pessoas horríveis, né? Então, no milênio, vai nascer muita gente nesse reino de paz e justiça, né? Mas eles não vão querer se subordinar ao reino de Cristo, ao reino dos céus, né? Então, eles vão praticar, sim, todas as leis do reino por medo, porque vai ser um reino de justiça. Então, quem pecar será punido imediatamente, né? E quem pecar para a morte será morto. Então, a lei de Deus ela é assim. Então, vai ser um reino de justiça. Se alguém roubar, se alguém matar, vai ser executada a sentença na hora. E não vai ter como esconder, né, irmãos? Então, muitas pessoas vão estar vivendo nesse reino de paz, né, participando de toda essa alegria, mas eles têm o coração, eles são insubordinados, eles não querem fazer o que as leis do reino mandam, né, o que as leis do reino determinam. Eles querem fazer o que eles acham que tem que fazer, eles querem praticar pecados, né? E o que Deus vai fazer no fim do milênio? Ele vai soltar Satanás para que Satanás tente essas nações que nasceram no milênio, para que ele seduza eles, né? Então, no milênio, as pessoas vão viver muitos anos, né? Então, eles vão nascer ali. Os que entrarem no milênio não vão viver tanto, né? Eles já vão entrar já. Eles nasceram nesse tempo, onde a Terra é toda contaminada, mas no milênio vai ser tudo restaurado. A Terra vai voltar a dar o fruto, né? Saudável, o fruto puro, né? O ar vai ser limpo, a água vai ser limpa, tudo vai ser puro. Então, as pessoas que nascerem no milênio, elas vão viver muito tempo. A Bíblia fala assim que, lá em Isaías 65, que com 100 anos eles ainda serão crianças, né? Então, eles vão viver muito tempo. E o que vai acontecer? Eles vão nascer no milênio, né? Vão viver muito tempo, mas eles não vão se manifestar, né? Eles, por medo, eles não vão praticar os pecados, por medo da punição. Mas o coração deles é pecador. Eles têm desejo de matar, de roubar, todas essas coisas. Então, Deus, a Bíblia fala assim que Deus ele julga os corações.
Então, Deus, como Deus vai julgar essas pessoas, né? Então, Deus, ele sempre dá, o que que ele vai fazer? Ele solta Satanás, e Satanás começa a tentar essas pessoas, seduzi-las para o mal. E eles ficaram centenas de anos aprendendo bem da igreja. A igreja é sacerdotes, são sacerdotes de Deus, estão ensinando as pessoas da terra, as nações, a seguir o Senhor, a amar o Senhor. Então, essas pessoas ficaram centenas de anos aprendendo, mas mesmo assim eles não querem, tá, irmãos? Então, primeiro Deus vai ensinar, vai fazer de tudo para salvá-los. Mas no fim, Deus vai soltar Satanás para testar eles. Então, Satanás vai seduzir muitos. E a Bíblia fala aqui que, né, o número dessas é como a areia na praia do mar. Então, é muita gente que vai nascer no milênio e que quando Satanás começar a tentá-los, eles vão querer se rebelar contra o reino, né? Só que o que Satanás vai fazer, irmãos? Por que chama aqui Gog e Magog? Porque ele vai levantar alguém. Satanás não fala. Ele não fala com as pessoas. Então, ele vai levantar um líder no meio desse povo, né? E o povo vai seguir esse líder, tá? Então, eles vão falar assim, não, nós não podemos aceitar esse reino, né? Vamos lá, vamos matar esse rei, esse Jesus, né? Vamos matar esses eleitos aí, esses reis, vamos matar eles e vamos se rebelar contra esse reino. Não, a gente quer fazer o que a gente quiser, né? A gente quer pecar, eu não quero que ninguém mande em mim. Então tem muita gente assim, irmãos. Tem gente que nasce e é assim, não aceita mesmo, né? Então Deus vai testar essas pessoas. E quando elas se rebelarem, porque Deus vai ter que julgar elas, né? Então Deus vai julgar elas. Então Deus quer manifestar as suas obras. Lembra que Jesus falou assim: qualquer um que cobiçar a mulher no coração, ele já é um adúltero. Então Deus sabe quem, né, no milênio, quem é adúltero, mas nunca praticou, mas no coração é. Ele quer praticar, ele só não vê uma oportunidade. Deus sabe quem é homicida, sabe quem é ladrão, ele sabe tudo isso. Então Deus vai dar oportunidade, Deus vai deixar que Satanás seduza eles para praticar esse mal que eles querem fazer, né? E para que Deus julgue eles no final. Então Deus vai julgar, e o julgamento sobre eles vai ser duro, né? Porque eles viveram a maioria da vida sem essa tentação de Satanás. E num reino de paz e justiça. Mas no fim, quando Satanás, né, começar a colocar no coração de alguns líderes e começar essa rebelião contra o reino de Cristo, né, então eles vão ser julgados severamente, que eles tiveram todas as chances, todas as oportunidades. Então, por isso que está falando que depois dos 1000 anos vai ter um outro Gog e Magog, vai ter um outro líder. Quando Satanás for solto, ele vai escolher alguém de influência que vai seduzir todas essas pessoas para se rebelar contra o reino de Cristo, né? Só que aqui nós vemos que não tem luta, não tem batalha, tá, irmãos? Então eles vão marchar, né? Vão sitiar o acampamento e a cidade querida, Jerusalém. Só que daí não vai ter batalha. O próprio Deus vai descer fogo do céu e vai consumir essas pessoas. Então, esse Gog e Magog não é a batalha de Ezequiel 38, 39, tá? Não é a batalha de Zacarias 14, não é Malaquias 4, não é Joel 2, não é Apocalipse 17, nem é Apocalipse 13. Então, nós vemos que isso aqui está falando de um Gog e Magog depois do milênio, porque né, Satanás com certeza vai levantar um líder, Gog, e vai levar após si um povo, Magog. É por isso que está falando Gog e Magog, de novo, né? O cabeça e o seu corpo contra o reino de Cristo. Tá, irmãos? Então, esse Gog e Magog é depois do milênio, não tem batalha, o próprio Deus manda fogo do céu e consome eles, né? Aí, depois que Deus manda fogo do céu, consome essas pessoas, aí vai começar o estado eterno, tá, irmãos? Então, Deus vai descer, vai ressuscitar todo mundo que morreu desde Adão, vai julgar todo mundo e né, todos que forem salvos vão entrar para a vida eterna daí.
Aí sim vai ser a vida eterna, tá? Então, aquele Gog e Magog que nós lemos lá atrás, né? É um Gog e Magog onde acontece uma batalha. Tá, irmãos? Tem uma batalha e vários profetas detalharam bem essa batalha, né? Então, nós vemos que não é a mesma coisa. Esse Gog e Magog depois do milênio não tem batalha, tá? Então, existe um Gog e Magog antes do milênio, para iniciar o milênio, né? Tem um Gog e Magog, lá de Ezequiel 38, 39, e depois do milênio, né, quando completarem os 1000 anos, Satanás é solto e junta de novo várias nações, né, faz com que elas se rebelem contra o reino. E tem um outro Gog e Magog, mas nesse não tem batalha, né? Deus mesmo vai destruir essas pessoas. Então é isso aí. É, é muito importante entender o que é Gog e Magog, tá, irmãos? Então, Gog e Magog é o anticristo e o seu povo, né? É a besta do mar, que é o povo, são os 10 reis unidos, 10 nações unidas, é Magog, e Gog é a besta da terra, que é o anticristo, tá? Que é o rei, é o cabeça de Magog, é o príncipe de Magog. Tá? Então, nós vamos fazer outros estudos que vai falar de Gog e Magog. Então, é importante os irmãos já ter esse entendimento de Gog e Magog, tá? Então, a Batalha do Armagedon é onde Cristo, né, e o seu povo vai derrotar Gog e Magog, que é o anticristo e o seu povo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo, tá bom? Deus abençoe os irmãos que vão ver depois. Na verdade, então esse estudo, irmãos, nós esquecemos de anunciar que a gente ia fazer hoje, tá? Os irmãos perdoam, né? Muitos irmãos, né, que talvez queriam assistir ao vivo não tiveram oportunidade, nós avisamos em cima da hora mesmo, tá? Mas nós decidimos gravar, porque tem vários estudos que a gente tem que fazer e depende desses entendimentos, né? Então, os irmãos perdoa, né? Não deu para avisar com antecedência, deu, mas nós esquecemos, deu sim. Mas eu decidi gravar para os irmãos poder ver, né? Ter mais uma semana aí para os irmãos ver. E aí o próximo nós vamos avisar com antecedência para os irmãos, e tem uns irmãos que gostam de participar sempre, né? Então é muito bom, os irmãos ajudam bastante também. Deus abençoe todos, né? A maioria dos irmãos vai ver só gravado mesmo, né? Por nossa falha, mas Deus abençoe os irmãos. E qualquer dúvida que os irmãos tiverem, coloca lá nos comentários, tá bom? Paz de Deus a todos.